Você provavelmente lê bastante livro, ou tenta ler pelo menos, e tem a impressão que você não lembra muito do que lê, e aí acaba achando que ler muitos livros não é produtivo o suficiente. Aí nesse vídeo eu quero te mostrar técnicas e maneiras que eu faço para ler bastante livro e conseguir ainda assim lembrar de tudo que eu leio e, memorizar de certa maneira o conhecimento que eu estou tentando adquirir. Isso é um conhecimento importante porque ler basicamente sem memorizar ou sem tentar colocar algo em prática é como se a gente tentasse encher um balde furado. Então assim, pouca coisa te ajudaria você ler sem conseguir memorizar aquilo ali, sem conseguir colocar em prática o que você está lendo. Então, de uma maneira simples, eu quero te mostrar como que eu faço hoje para memorizar, e aí você consegue subir a sua frequência de quantos livros você lê por mês, por exemplo, e adquirir conhecimento mais rápido e também colocar em prática. Então, a ideia aqui é que você consiga memorizar, entender e colocar em prática todo o conhecimento que você está lendo. Eu já percebi que a maioria das pessoas hoje elas acabam lendo de uma forma passiva, vamos dizer assim. A gente pega um livro, senta no sofá ou senta em algum lugar confortável e começa a ler ali durante o dia ou até em algum momento específico do dia. E esse normalmente é um dos motivos que a gente acaba não memorizando, né, não compreendendo isso quando a gente lê livros de produtividade, desenvolvimento pessoal, né, ou até autoajuda. Então, essa leitura passiva, a gente senta ali, vai lendo, vai acalmando, vai servindo talvez de meditação, é uma leitura legal, eu entendo, às vezes é uma maneira de a gente conseguir implementar esse hábito da leitura, mas esse é um dos principais erros que as pessoas cometem, e quando conseguem ler não acabam memorizando nada. E por que que isso acontece? O nosso cérebro basicamente ele serve como uma espécie de filtro, ele não tenta memorizar e aprender tudo que a gente absorve. Então se a gente não tornar isso de uma forma ativa, algo que a gente está fazendo, ele tende a ignorar muito dos fatos, muitos dos conhecimentos que a gente acaba fazendo. Isso vale para vídeos, né, para filmes e qualquer coisa que a gente assista, leia ou até converse, né, aquela conversa jogada fora, basicamente. Dito isso, então a gente precisa, o primeiro passo é transformar a leitura, né, o nosso hábito da leitura numa leitura ativa e é isso que eu vou te mostrar agora. Então a leitura ativa é quando a gente basicamente pega um livro, em vez de sentar no sofá, a gente senta numa mesa com um marca-texto ou com caneta, com um bloco de anotações, a gente começa a ler ativamente, escrever, tomar notas, grifar, e a gente está tentando de fato memorizar aquilo ali e já tentando transformar aquilo ali numa ação ativa, onde a gente não está só lendo e passando o tempo, a gente começa agora é o momento de ler, é como se fosse levar a leitura como um estudo. Então a gente começa a grifar o livro, a fazer anotações, e, enfim, a gente torna aquilo ali um momento ativo. E aqui um ponto interessante é a gente não somente anotar e grifar tudo que a gente lê, e porque as pessoas tendem normalmente a grifar tudo que parece importante, e muitas vezes a gente não consegue, de certa forma, lembrar de tudo que a gente anotou, então fica simplesmente anotado por ali, a gente perde as anotações. Então, o que eu acho interessante de fazer nesse momento é fugir das anotações tradicionais e a gente fazer umas anotações que eu chamo de um método de 3 camadas, que seria basicamente a cada capítulo a gente fazer numa frase, tentar resumir numa frase no que aquele capítulo te ajudou. O segundo é escrever os pontos principais, não colocar tópicos daquele conhecimento, daquilo que você aprendeu, você colocar vários tópicos ou bullet points que a gente chama, para basicamente, se você lê aqueles tópicos, você consegue lembrar e recorrer aquele conhecimento que você acabou de absorver. E por fim, não menos importante, no final dessas anotações, a gente colocar como que a gente consegue aplicar aquilo que está naquele capítulo. Isso, só de fazer esse passo da leitura ativa e essas as anotações, esse método de 3 camadas, você já vai perceber uma diferença absurda no conhecimento do livro que você está lendo e o quanto você vai lembrar e raciocinar aquele livro. Para a gente finalizar esse assunto, um exemplo prático de como a gente pode fazer essas anotações. Digamos que a gente esteja lendo um livro sobre rotina e produtividade, e aí no final do capítulo, a primeira anotação do resumo, eu posso botar que ter uma rotina define o seu dia, melhora o seu dia. Basicamente ali o insight que eu tirei daquele capítulo. O que que eu posso colocar em tópicos aqui, por exemplo? Dormir cedo, evitar o celular antes de dormir, definir tarefas prioritárias no meu dia. São tópicos que eu estou colocando daquele capítulo. E como que a gente pode aplicar? Eu posso escrever, criar um checklist semanal e testar por uma semana. Pronto, eu acabei de colocar uma tarefa para eu fazer e colocar aquele conhecimento daquele capítulo em prática. Então, isso já vai te ajudar bastante. A gente faz isso durante a leitura, então não é muito trabalho a mais que você já faz lendo o livro. Outra técnica legal que você pode usar para memorizar melhor o que a gente lê, eu chamo isso de revisão espaçada. Eu costumava fazer isso no Notion, e aí eu utilizava um template que me conseguia colocar cada livro que eu estava lendo ali, o tema, as páginas, e aí eu ia avançando com as anotações dessa que eu acabei de mencionar para vocês, eu já colocava as anotações no Notion, e esse sistema de revisão espaçada é a gente revisar
mais de uma vez aquelas anotações. Isso vai ajudar o nosso cérebro a mostrar para ele que aquilo ali é importante e ele memorizar de uma forma mais fixa aquilo ali. Então, basicamente, é a gente revisar nos momentos certos aquele tipo de conteúdo. Se você estiver colocando em prática o conhecimento daquele livro, volta e meia você vai achar necessário revisar outros pontos daquela prática que você está colocando, se você está esquecendo alguma coisa, se tem alguma maneira que você consegue melhorar aquilo que você está fazendo. Então, revisar é importante. Então, se você manter isso num lugar fácil de você achar, você vai conseguir revisar mais facilmente e você vai conseguir memorizar aquele conhecimento daquele livro. Então, se você tem um hábito da leitura, no dia depois que você for pegar aquele livro de novo, você revisa as anotações do dia anterior. Esse já é o primeiro passo, que pode mudar. Uma semana depois, talvez você já tenha trocado de livro, você pode revisar anotações do livro anterior também, volta e meia, para ver como está o andamento daquele conhecimento que você já está colocando em prática, então você pode revisar as anotações. E por fim, muitas vezes, se você lê vários livros por mês, né, quando você ingressar num novo mês, você pode, né, revisar as anotações do mês passado. Então, você está revisando aí 3 vezes, um dia, uma semana e um mês depois, as anotações daquele livro. É basicamente, aumenta as suas chances em mais de 70% de você lembrar e memorizar aquele conhecimento daquele livro. Essa aqui é uma técnica que eu uso menos, mas como eu falei, eu centralizava tudo num Notion, então isso já facilitava. Quando eu estava escrevendo anotações dos livros, colocando algo em prática, as próprias anotações já estavam ali para eu revisar. Então acaba que acontecia de forma automática. E aí tem a questão de colocar em prática. Você sabe, você provavelmente sabe a importância que é colocar aquele conhecimento em prática. Então, para facilitar isso, a gente tem que colocar em prática o conhecimento de um livro que a gente acabou de ler de forma imediata, né? Não tem por que esperar algo que você aprendeu que é tão importante esperar para colocar em prática. E esse também é o grande motivo da gente estar lendo para aprender algo, é justamente colocar em prática e transformar ali nossa forma, no nosso dia a dia ou até nossos próprios resultados. Então, a dica que eu posso te dar, que é uma forma que eu faço, é mais útil, é assim que você concluir um livro, escolha pelo menos uma coisa daquele livro que você aprendeu para colocar em prática. Esse é muito mais fácil, né? Se você aprender um livro onde tem vários hábitos bons, escolhe apenas um hábito para colocar em prática e aos poucos você pode e já colocando outras coisas em prática, mas não tente colocar tudo ao mesmo tempo. Isso vai dificultar muito o seu aprendizado, de fato, nos conhecimentos do livro. Então, escolha uma coisa do livro que você aprendeu, um grande insight, e coloque isso em prática. Porque, realmente, se você tirar um grande insight e colocar ele em prática, aquele livro já valeu a pena. Você provavelmente vai transformar a sua vida com um novo insight que vai mudar o seu dia a dia. Então, para a gente resumir aqui, o que a gente trouxe aqui nesse vídeo é a leitura ativa, anotações inteligentes, repetição avançada, né, espaçada, e também conhecimento em prática de imediato. Esses são 4 pontos ou técnicas que você pode aplicar e que eu também utilizo para eu conseguir memorizar. E talvez você ache isso até um pouco meio superficial, mas se você aumentar a sua frequência, se você, por exemplo, ler pelo menos um livro por mês, são 12 livros no ano, você já vai sentir necessidade de ter esses conhecimentos para conseguir memorizar mais facilmente os livros e o conhecimento que você está absorvendo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários as técnicas que você já está utilizando, se você qual que você mais gostou aqui do que eu comentei. Não se esquece de deixar o like, deixa o feedback para mim desse tema que você está consumindo aqui, se vale a pena, se é o tema que você está curtindo mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço.